saudade. Todo mundo protestando contra a poluição, até as revistas de Walt Disney contra a poluição. Muzaki, razão. A imagem do selvagem usa a palavra sem nenhuma intenção pejorativa, se alguma houver será em relação a nós mesmos. A imagem do selvagem, ao longo dos últimos 200 anos, sofreu recebeu diferentes inflexões, conforme a nossa própria antropologia, no sentido aí de a nossa própria imagem do homem, não no sentido da nossa disciplina, não da minha disciplina, mas da imagem do homem que vai sendo gestada e vai se evoluindo historicamente dentro da cultura ocidental, vai mudando, né? Eu diria que essa imagem do selvagem vai ser marcada por essas duas figuras, digamos, né? De um lado, a ideia de que o selvagem antropomorfiza, animiza, né? Estende de maneira indevida a humanidade para além das fronteiras que a humanidade deveria ter, né, ou tem para nós, digamos assim, né? E de outro lado, que o selvagem é avaro na extensão dessa humanidade para outros seres humanos, né? E que ele é etnocêntrico, provinciano e, no limite, bárbaro. Bárbaro no sentido de perigoso, porque não reconhece, né, a humanidade do outro. Ou seja, o meu problema é que digamos, o duplo afastamento imputado ao selvagem, a antropologia selvagem, chamemos assim, ou a filosofia selvagem, talvez mais, né, em relação ao que nós consideramos como sendo o estado natural das coisas, ou como sendo a imagem ao qual nós chegamos após séculos, né, milênios talvez, de descaminhos. Nós chegamos finalmente a fazer coincidir, né, a humanidade enquanto fenômeno empírico, enquanto categoria empírica, a humanidade, o homem enquanto espécie, e a humanidade enquanto categoria moral, né, o homem como sujeito moral e o homem como objeto biológico, né. Nós fazemos coincidência, nós entendemos que há uma coincidência ideal entre essas duas dimensões, né, corresponde, grosso modo, ao dublê empírico transcendental de que falou Foucault, pensando no Heidegger e outras coisas. Mas eu, como antropólogo, prefiro entender de maneira mais simplificada como essa imagem do homem, ao mesmo tempo, como sendo humankind, como se diz em inglês, isto é, espécie humana, de outro lado, como sendo humanity, isto é, aqueles que é sujeito dos direitos humanos, né, o homem enquanto sujeito de direitos morais, etc., e também enquanto sujeito de conhecimento, e também enquanto capacidade de refletir sobre a sua condição, em suma, Dasein, tudo que vocês quiserem, né? Essa ideia do homem, ao mesmo tempo, como um animal e um sujeito moral, né, como objeto e como sujeito, a imagem, o selvagem aparece como infringindo essa coincidência para os dois lados, se afastando para os dois lados, né? Seja porque ele é generoso demais com a humanidade moral, seja porque ele é generoso de menos com ela, seja porque ele confunde as fronteiras físicas, porque o selvagem imagina, ao contrário de nós, ele pensa que o humano se transforma em animais, animais em humanos, em suma. O selvagem tem uma visão obscura e confusa da espécie,
né? E tem uma concepção singularmente elástica da humanidade enquanto categoria moral. Ora se aplica aos papagaios e inhames, ora não se aplica à tribo vizinha, né? A minha questão é como, digamos, eu entendo que essa dupla divergência real, que essa dupla constatação corresponde a um fenômeno real, não, mas justamente não é bem assim, né? Mas não se trata de uma mera ilusão, de um mero preconceito, de uma mera cegueira ocidental, mas é o modo pelo qual aparece essa alteridade do dito selvagem para nós. A minha questão é como reconceitualizar essa dupla divergência de um modo menos negativo, do tipo, os selvagens erram um pouco para mais ou para menos, né? Os selvagens têm um conceito errado de homem, né? O meu ponto é que outro conceito de homem no sentido que outra antropologia é projetada ou é imanente a esses mundos selvagens, esses mundos intelectuais selvagens, a imaginação conceitual desses mundos, própria desses mundos, né? Que, quando traduzida na nossa linguagem, produz esse efeito, essa ilusão de ótica, essa aparência, se vocês quiserem, uma aparência bem fundada, uma ilusão bem fundada, mas uma ilusão, né, de que o selvagem erra para mais ou para menos, né? Então, toda a minha questão vai ser como reconceitualizar, né, como repensar uma antropologia outra que a nossa, né, nos termos herdados pela nossa antropologia da tradição filosófica, metafísica ocidental. Como é possível pensar justamente esse pensamento outro, esses dois pensamentos sendo antropologias em confronto? Porque eu entendo que o que caracteriza a antropologia enquanto disciplina é que o seu objeto é a antropologia do outro, né? E o que o antropólogo, em última análise, estuda, o que em última análise ele confronta, na medida em que a antropologia é essencialmente uma disciplina comparativa no plano mesmo da própria visada antropológica, não apenas porque ela compara culturas entre si, mas porque ela necessariamente compara de maneira intrínseca a antropologia do observador com a antropologia do observado, né? O Levi trouxe uma definição curiosa de antropologia. Ele diz: antropologia é a ciência social do observado. Uma expressão ambígua, porque pode poder ser esse genitivo aí meio ambíguo, porque ciência social do observado, ou ele é trivial, sim, claro, seria de que mais, não é do que ele está observando, mas ele está querendo dizer, evidentemente, a ciência social feita do ponto de vista do observado. Como é que o observado antropologiza, digamos, pensa a sociedade, pensa a humanidade. Então a minha questão é como reconceitualizar a minha antropologia a partir do seu confronto com essa etnoantropologia, como a gente chama. Existe uma etnociência, uma etnomedicina, uma etnofilosofia, isto é a filosofia dos outros. A nossa não tem prefixo, mas é evidente que ela também é uma etno alguma coisa, né? Como confrontar a nossa etnoantropologia, isto é a antropologia herdada dos 2.500 anos de gregos, judeus, enfim, europeus, tomistas, modernos, etc., com essa antropologia implícita ou explícita, dependendo do grupo de que você está falando, que você encontra nos mundos outros que o nosso, em particular o mundo ameríndio, e mais em particular ainda o mundo do que se chama em antropologia terras baixas da América do Sul. Terras baixas é tudo que não é Andes, né? Todo o resto do continente e fora as civilizações do Planalto Andino, que remetiam, agora as coisas estão mudando, a um outro horizonte intelectual, social, etc. Só para dar ainda também uma antecipação de por onde é que o meu trabalho me levou, aqui eu creio que eu não terei tempo senão de explorar uma das duas direções, porque essa
outra antropologia vai produzir duas problemáticas, ou duas temáticas, né? E elas correspondem, são duas respostas, uma, digamos assim, que segue o erro, vamos chamar, que consistiria em atribuir a humanidade a mais coisas, a mais seres do que nós, né? A humanidade para além das fronteiras da espécie humana, né? Tal como nós definimos, não só humanidade moral, mas também espécie humana, e outra que vai seguir, vai responder ao outro erro, digamos, que é o erro de a restrição da humanidade à minha tribo, ao meu grupo, à minha sociedade. Uma das respostas seria, vamos chamar propriamente cosmológica, que é a primeira, na medida em que a extensão da humanidade a outros entes do cosmos envolve digamos, a construção de uma outra cosmologia, né? Isto é, uma outra imagem do mundo, no qual você tem que discutir como é que o homem, que tipo de mundo é habitado pelos homens, né? Pelos homens no sentido que nós damos a palavra, né? Que não é o mesmo sentido que os índios dão. E que desemboca no que eu vinha chamar, numa escolha provavelmente infeliz, mas essa altura já está feita, não tem como voltar atrás, de perspectivismo ameríndio, né? Que na verdade é um dos dois nomes, o outro que eu uso é multinaturalismo, que eu acho mais interessante, até porque é uma palavra mais provocativa, incomoda, sobretudo meus colegas americanos, que eu criei para provocá-los, porque fosse na época que se falava muito em multiculturalismo para cá, para lá, e eu dizia que multiculturalismo é coisa de branco, que supõe que tem uma natureza única e que várias culturas, e que sempre acaba uma delas sendo mais cultural do que as outras, justamente porque ela tem um acesso privilegiado à natureza, e que eu achava o multiculturalismo uma antropologia hipócrita, eu dizia, meus colegas, e que eu achava que o índio tem nesse coisa de multiculturalismo, não, eles são multinaturalistas. E aí eu, mais uma vez, inventei a palavra e comecei a procurar o conceito para enfiar lá. E, então, de um lado tem essa resposta que eu propus à questão de como se dá aqui, né, por que ou como, mais precisamente, né, no mundo indígena, a humanidade é uma categoria, digamos, bom, que tem uma outra definição em compreensão e em extensão, né? Mas, de qualquer forma, uma definição, digamos, ampliativa, uma concepção ampliativa, uma concepção expansiva da humanidade. E a outra resposta para outra questão, a questão do etnocentrismo, do suposto etnocentrismo indígena, né? Porque eu irei questionar, de um lado, essa ideia de que os índios são animistas, que eles confundem relações ideais com relações ideais. Eu acho que digamos, é uma formulação brilhante, mas não corresponde ao que se passa no mundo indígena, né? Por várias razões. Assim como eu entendo que a imagem de que os índios são etnocêntricos, de que eles restringem a humanidade a seu próprio grupo, também não corresponde ao que se passa efetivamente, né? Mas o não corresponder aí não é uma mera não correspondência indiferente, é uma não correspondência que tem sentido, não corresponde de um jeito significativo, em ambos os casos. E nesse caso do etnocentrismo, o que isso envolve é uma teoria do inimigo, uma teoria do outro, uma teoria sociológica da alteridade. Digamos que no primeiro caso você tem uma teoria cosmológica da humanidade, ou do mesmo, se você quiser, como se dá que eu vejo homens ali onde o ocidental só vê outros, só vê não homens. E no caso do etnocentrismo se trata de uma teoria sociológica, uma sociologia da alteridade, na verdade uma metafísica da alteridade, mas que define, né, qual é o lugar que o inimigo desempenha, a alteridade mais especificamente definida como inimizade, mas uma inimizade que, ao contrário do nosso conceito, não se constitui como privação. A própria palavra inimigo na nossa língua é uma privação, é o não algo, é o não amigo. O inimigo só pode ser definido a partir do amigo. O conceito inimigo supõe um conceito anterior
que é o da identidade, o da amizade, o da coincidência, de relação consigo mesmo, né? Enquanto que o inimigo é simplesmente a degeneração, a decadência, o decaimento dessa relação perfeita de socialidade, que é a relação do eu consigo mesmo, e que vai se estiolando, que vai decaindo à medida que você se afasta desse centro de plenitude metafísica, né, sociometafísica, que é o eu, em direção ao outro, que é meramente um não eu, cada vez mais não eu. E em lugar disso você tem a inimizade como positividade e como origem, né, a partir da qual você tem que construir a identidade. Então você teria duas respostas a esse problema de uma heteroantropologia, digamos assim, né, que é a antropologia indígena, e que para nós aparece como esse duplo desvio em relação ao que para nós parece a evidência mesma, a saber de que nós sabemos o que é o humano. Não sabemos, talvez, como determiná-lo, como, digamos, introduzir conteúdo na noção de humano, mas nós sabemos, temos uma intuição, nós estamos certos que existe uma intuição, que o humano intui imediatamente o que é humano em toda parte. Que, portanto, nós sabemos o que é o interesse humano, sabemos o que é o ponto de vista humano, isso tudo está... E meu argumento é que nós não sabemos, e que, pelo menos, para usar os próprios termos dessa pressuposição, de que nós sabemos o que é humano, eu diria que nem todos os humanos estão de acordo com isso, né? Ou seja, há humanos, segundo o nosso conceito, para os quais o conceito de humano é completamente diferente do nosso, né? E isso coloca um problema para toda antropologia filosófica, no sentido geral da palavra, nossa, visto que ela parte inevitavelmente da ideia de que existe um humano anterior, preconceitual, e que esse humano preconceitual é que você vai, como se diz, carregar, no sentido computador, né, de computador, fazer um upload em cima desse humano preconceitual para introduzir ali as determinações conceituais da sua né, da sua filosofia, da sua antropologia específica, né? E a minha contra-argumento é que a antropologia, enquanto disciplina de ciência humana, enquanto estudiosa do chamado fenômeno humano, né, coloca em questão a definição, a estabilidade metafísica e física, se quiserem, e zoológica também, do que seja esse fenômeno humano, que seja esse humano, né? Então, o que está em questão, no meu entender, é precisamente a noção de humano, né? Em vários sentidos, inclusive no sentido propriamente filosófico, no sentido com que o Foucault termina as palavras e as coisas, dizendo que a onda está levando da praia, está varrendo o rosto desenhado na areia, né? Com a diferença que hoje a onda que nós temos, na verdade, é um tsunami, né? E pode levar muito mais coisa do que o rosto do homem desenhado na areia, né? Esse aí ninguém vai nem... Não vai ter ninguém, ninguém aí vai ser muito mais interessante. Então, acho que há aí uma questão que, aliás, já estava mais ou menos, como se diz, antecipada no Foucault, quando ele define a antropologia como uma contra-ciência humana, assim como a psicanálise, né? Contra a ciência humana, enfim, por várias razões, que ele chama de contra-ciência humana, em oposição à economia, biologia, sociologia, outras ciências, né? Mas uma das razões que eu diria é que ela não é não só uma contra-ciência humana, mas é uma ciência contra-humana. Contra, não no sentido de opor, né, de inimiga do homem, mas no sentido de que ela coloca em questão, ela põe em dúvida a própria ideia, dessa ideia que estaria na sua origem, e que, portanto, é uma ciência que tem uma, em larga medida, uma ciência negativa, visto que ela se propõe a sabotar as suas próprias condições o seu a priori histórico, para falar como Foucault. Esse é um pouco o resumo
E eu deveria ter feito nos primeiros 10 minutos, dizendo que isso é a minha questão. Como é que o meu trabalho tenta repensar essa dupla divergência do pensamento selvagem em relação a essa antropologia empírico-transcendental que define a modernidade ocidental. O meu... E essas duas respostas, uma se diz respeito ao que eu chamei de perspectivismo cosmológico ameríndio, e a outra diz respeito à sociologia da alteridade, né, que se desdobra numa teoria do, chamemos assim, do canibalismo metafísico indígena. A ideia da necessidade constitutiva do outro como necessidade interna, do outro que é interior, e não exterior, não é um inimigo fora, digamos, um inimigo que me define pelo seu contraste comigo, mas é um inimigo que é interno, um inimigo que é anterior ao eu e não posterior e sequer simultâneo, mas sim anterior. Eu imagino que, dada a minha prolixidade, eu só vou conseguir falar do primeiro vetor, a primeira vertente, que é essa, digamos, superantropologia que envolve a extensão da condição de pessoa e da condição de humano para além da humanidade, pela razão muito simples de que ela é, talvez, historicamente mais urgente de ser exposta, repisada e desenvolvida, visto que a questão que se coloca hoje em termos de sensibilidade geral dos cidadãos humanos do planeta é a que a gente poderia chamar de síndrome do pânico metafísico que nós estamos vivendo, em que nós estamos convictos, e vamos ver excelentes razões para estar, de que o mundo tal como nós entendemos pode acabar a qualquer momento, se é que já não acabou. Não a Terra, porque essa aí vai precisar muito mais para acabar, mas o mundo humano, como tal, às vésperas de sofrer uma transição de fase muito grande, do ponto de vista termodinâmico, se vocês quiserem, e que essa mudança de fase vai implicar uma mudança das condições materiais de existência da espécie, né, de maneira dramática. Né? Que, portanto, a questão de pensar a relação dessa espécie com as outras espécies, no sentido mais geral da palavra, é uma questão de urgência. Né? Até porque está havendo um processo de extermínio, de extinção maciça de outras espécies, um especiocídio, né? Que jamais aconteceu dentro da história humana até agora. Né? E isso, portanto, nos coloca sob a responsabilidade de, pelo menos, pensar o apocalipse, já que não podemos vivê-lo propriamente, né? Quando estiver acontecendo, pelo menos. Então essa questão parece que é uma questão fundamental, então vamos dedicar mais a isso. Mas antes disso, então, como eu disse, hoje vou fazer um pouco uma viagem de, como é que chama aqui, do Zeppelin, de dirigível por cima da América, um pouco, para dar uma ideia de qual é o nosso universo de referência. A América, o que eu chamo de América são as três Américas, da Terra do Fogo ao Alasca, né? E o que eu chamo de ameríndios ou americanos são todos os povos que ocupam esse continente, ou que ocupavam esse continente exclusivamente, até a chegada da invasão europeia no século XVI. A ideia que se tem da América hoje mudou muito em termos da América pré-colombiana, como se chama, em termos de tamanho, população, configuração, caracterização sociocultural, sofreu mudanças imensas nos últimos 20 anos, eu diria. Graças, sobretudo, à arqueologia, mas não só. A imagem da América hoje é muito diferente do que se tinha 20 anos atrás. E do que, em geral, as pessoas costumam ter fora da especialidade. Normalmente, o saber
científico demora mais ou menos 2 décadas para chegar fora dele. Em geral, quando chega, já mudou dentro por várias razões. Né? Bem, a primeira coisa que se sabe hoje é que a América foi povoada muito antes do que se imaginava. A datação clássica até 20 anos atrás era que os homens teriam chegado, o Homo sapiens teria chegado na América, porque o Homo sapiens não é, o gênero não é nativo da América, ele é africano, e o Homo sapiens, quando os humanos chegaram no continente, já chegaram, quem chegou foi a nossa espécie. As outras espécies que existiram, Neandertal, o Erectus, o Neandertal, o Floriensis, que é aquele pigmeu da Indonésia, não vieram para cá, só vieram os Homo sapiens, e a imagem que a ideia que se tinha é que eles teriam chegado aqui há 12 mil anos atrás, que é muito pouco, pensando, há 12 mil anos atrás, 12 mil antes do presente, alguma coisa. Então você tem as datas mais absurdas, mas hoje diria que é mais ou menos consensual que 25 mil, 30 mil, provavelmente os humanos chegaram aqui. Um outro ponto importante, e esse ainda é controverso, mas quase 100% aceito, eu diria, 100% é exagero, ainda é controverso, é que, bom, imagina-se que, como eu disse anteriormente, que esses homens entraram aqui 12 mil anos, pela Sibéria, e que são todos, portanto, parentes genéticos dos povos asiáticos, como se vê pela fisionomia de todos os índios americanos, né, que são traços asiáticos. Hoje se admite que houve primeiro que a penetração foi anterior, e que teria entrado um extrato populacional pré-asiático no continente, ou melhor dizendo, um extrato de população que entrou na América antes de haver a diferença morfológica entre asiáticos, africanos e europeus. Descobriram-se, e provavelmente esses famosos esqueletos de Lagoa Santa, lá de Minas Gerais, seriam representantes dessa população que se chama de Paleoíndia, e que não seria mongoloide de traços mongoloides como os índios, porque teria vindo num momento que é anterior à diferenciação em termos de fenotípica entre asiáticos, europeus e outros. Descobriram-se alguns esqueletos na América do Norte também, que estão revolucionando a questão da penetração dos seres humanos na América, e também a questão de o que aconteceu com essa população paleoíndia, visto que todos os índios que nós conhecemos são patentemente de traços asiáticos. Várias coisas, de fusão, de mestiçagem, miscigenação, naturalmente pode ter havido especialidade dos seres humanos, que é o extermínio da população autóctone. Ninguém sabe. Na verdade, eu acho que não há ainda uma resposta para isso. Outra coisa importante é que essa população toda, hoje atual, é de grande homogeneidade genética, que supõe que a entrada tenha sido de um grupo muito pequeno de pessoas. Pelo menos o contingente que teve sucesso reprodutivo é muito pequeno, da ordem de alguns mil, talvez até de algumas dezenas de indivíduos apenas. Mas isso pela coisa das mitocôndrias, da análise do DNA mitocondrial, etc., há quem fale em 4 mulheres. O mitocondrial você só consegue traçar a ascendência pelo lado materno. Né? Porque a mitocôndria é uma parte da célula que só se transmite de mãe para os filhos e não de pais para os filhos. E essa mitocôndria tem uma taxa de mutação, etc., etc. Você pode fazer uma cronologia a partir dela e pode identificar linhagens maternas até muito longe. E parece que tem 4 ou 5 Evas ameríndias, o que sugere, no mínimo, uma população pequena que tem entrado aqui. O que indica também uma certa homogeneidade, o que dá uma grande homogeneidade genética e também uma certa homogeneidade
vamos chamar assim, cultural arcaica, paleocultural, se quiser. Há, por outro lado, indícios de que houve navegações esporádicas, mas algumas com sucesso, da Polinésia, do Japão, da China antigas, para o continente americano. Então é possível que tenha havido uma maior heterogeneidade do que se imagina. Mas o fato é hoje que os grupos sanguíneos são muito restritos, tem 3 ou 4, 2 ou 3 só grupos sanguíneos, aquele tipo O e A e B, essas coisas. Praticamente todos os índios são O, tem pouquíssimo, não existe nenhum que seja AB ou coisa parecida. Isso tem uma grande homogeneidade genética, que sugere uma população pequena de origem, e uma grande antiguidade cultural. E um parentesco fenotípico e cultural também com os povos siberianos, com os povos paleoasiáticos, os povos do extremo norte da Sibéria. Povos que são importantes do ponto de vista da história humana, em geral, porque esses povos cobrem, na verdade, do extremo leste da Ásia, isto é, já lá de frente com o Alasca, até o extremo oeste, encontrando-se com a Europa por via do extremo norte. Né? Ou seja, esses povos chegam até a Lapônia, no sul, na Suécia. Né? É uma região relativamente contínua, né? Em que esses povos podem ter tido uma importância muito maior do que se imagina para a própria pré-história europeia. Há uma hipótese bizarra, é verdade, do Ginsburg, do historiador, do Carlo Ginsburg, que alguns aspectos do culto das bruxas, do complexo da bruxaria medieval derivam de uma influência dos trácios da época do Heródoto, e que os trácios, por sua vez, teriam uma relação com os povos caçadores siberianos, e, em última análise, eu que estou agora fazendo a última análise, dos índios, as bruxas do Tirol, um grande complexo do caçador paleolítico que juntaria isso tudo. Bem, os índios que os europeus encontraram, até 20 anos atrás, se imaginava que a população das Américas era alguma coisa como da ordem de 5 milhões de pessoas, as 3 Américas juntas. Hoje, mais ou menos, as estimativas giram em torno de alguma coisa como da ordem de 100 milhões. Isso significa que a América era mais populosa do que a Europa quando houve invasão. E não só era mais populosa, como algumas sociedades, notadamente as sociedades do Planalto mexicano e do Planalto andino, eram tecnologicamente, sob vários aspectos, equivalentes, se não em termos de várias dimensões mais sofisticadas do que as sociedades europeias da época. Do ponto de vista urbanístico, por exemplo, é conhecido que a Cidade do México era um espetáculo urbanístico em termos de soluções urbanas, de complexidade urbana, de irrigação, esgotamento, esse tipo de coisa. E o Império Inca era um império altamente sofisticado do ponto de vista da administração colonial, porque era um império colonial, sobre as suas colônias. Então, se imagina, hoje se estima uma população de 100 milhões de pessoas, que é muita gente, e portanto, se estima que o choque demográfico da conquista foi brutal, foi da ordem de 95%. Ou seja, a América perdeu 95% da população nativa em mais ou menos 150 anos. Em 1650, a população teria chegado ao mínimo demográfico, a população aborígene, né, nativa, indígena, tinha chegado ao mínimo demográfico e desde então ela está se recuperando, mas de maneira relativamente lenta. Né? Perdeu-se 95% da população, ou seja,
Imagine isso, o que seria isso no Brasil, você perder 95% da população. Nós somos quase 200 milhões, seria 10 milhões de pessoas sobrariam. Né? 10 milhões de pessoas não sei quantas pessoas tem no Rio Grande do Sul. 10 milhões deve ser a cidade de São Paulo. Então, sobraria a cidade de São Paulo. Acho que eu teria desaparecido, que era o jeito. Então, quer dizer, o choque foi um choque extremamente violento, e é um choque que se deve essencialmente à epidemia, à letalidade das epidemias trazidas pelos europeus, em razão do fato de que as populações nativas não tinham imunidade a vários micro-organismos que eram comuns no velho continente há muitos séculos, há muitos milênios, e que não tinham chegado na América, especialmente a varíola e vários tipos de gripes, pneumonias, doenças respiratórias, etc. A varíola sendo, entretanto, o principal. Foi a varíola que foi o grande exterminador das populações ameríndias, inclusive muito antes de elas terem contato direto com as populações brancas. Porque se chegasse um grupo branco com varíola na costa, digamos, Brasil ou nos Estados Unidos, né, os povos contaminados contaminariam povos que nem sabiam da existência de brancos, muito no interior do continente, e, portanto, a doença andou muito mais rápido do que a própria invasão europeia, e ao criar vácuos demográficos, produziu uma sucção que só fez aumentar, acelerar a velocidade de penetração europeia no continente, essencialmente graças à dizimação. Sem a dizimação epidêmica, os europeus não teriam conseguido se implantar no continente. Há vários argumentos que não, eles tinham pólvora, tinham fogo, tinham barba de fogo, tinham cavalo, tinham roda, vários... Né? Mas, na verdade, mesmo com essas aparatos, todo esse tipo de dispositivo tecnológico, eles não teriam tido condições de se implantar, de vencer as populações, de escravizar as populações nativas, se não fosse o fato de que essa população perdeu 95% do seu efetivo, né? Mais ou menos aqui, etc. Mas, de qualquer forma, que ela foi bombardeada, a guerra biológica, assim, independente da vontade dos colonizadores. Não foi um genocídio calculado, etc., ou mesmo que tenha sido em vários pontos, em vários momentos, né? Nem precisaria ter sido, porque os índios iam morrer de qualquer forma em vista dessa baixa imunidade. Isso produziu também uma simplificação, vamos chamar assim, sociopolítica gigantesca no continente. Porque você imagina uma sociedade que perde 95% da sua população, que tipo de estrutura sociopolítica, estrutura material e sociopolítica ela pode manter nessas condições, né? Então, o que se percebe hoje é que a paisagem que você mais ou menos consignou nos relatos, nas etnografias, nos documentos, é uma paisagem posterior, mesmo que de pouco tempo, posterior ao grande choque epidemiológico, ao grande choque demográfico, que, portanto, é uma paisagem que já, digamos, registra, de maneira implícita, a simplificação, a redução civilizacional produzida pela invasão. Que, portanto, em outras palavras, a América era mais populosa, mais complexa no sentido sociopolítico, organizacional, muito do que nós imaginamos apenas pela documentação histórica. E certamente muito mais populosa e mais complexa do que a imagem já mais moderna, já feita pela antropologia, pela etnografia do século XX, daquela que nós podemos conseguir no século XX, em que a população estava já... A primeira coisa que se nota é que a América indígena tradicional era um tecido contínuo, populacional, em que você, do Alasca à Terra do Fogo, você poderia passar, digamos, pulando de sociedade em sociedade, né? Isto é, não havia nenhum grande vazio
demográfico, de um vazio geográfico, né, separando os povos, que é o que você vê hoje. Os seus índios são hoje pequenas ilhas, né, separadas por um mar, dentro de um mar europeu, um mar de origem euro-africana, né, genético, cultural, etc. O mundo pré-colombiano é um mundo de um tecido contínuo, mais ou menos denso aqui. A gente tinha regiões de grande densidade demográfica que permaneceram sendo, como o Planalto Andino e o Planalto Mexicano, que ainda hoje são as regiões que têm mais população indígena. O Peru, eu creio que é mais de 50% da população, né? O Equador, sobretudo. Então, os países andinos têm uma população indígena muito grande, o México, né? A Mesoamérica, né? Guatemala, as regiões maia, né? Que é o sul do México, Guatemala, Honduras, etc. São países de grande densidade demográfica indígena. Mas então você tinha um tecido contínuo, o que significa uma interação cultural, uma troca cultural muito intensa entre essas populações, né? E, portanto, ao mesmo tempo, uma homogeneização num certo plano cultural e, de outro, um ímpeto pela diferenciação. Porque essas populações, né, o que caracterizava a América era um estado de imensa fluidez sociopolítica. O Levi-Strauss tem uma caracterização assim, alegórica, interessante. Ele diz: a América pré-colombiana era como uma Idade Média que não tivesse tido Roma. Isto é, não havia nenhum grande centro que tivesse imposto um padrão cultural sobre todo o continente, né? Ele, como eu disse, você tinha centros de alta civilização, mas que decaíam rapidamente, lugares que pequenos lugares onde a população se mantinha num nível organizacional, sociopolítico muito simples. E o que você tinha também uma grande rapidez de sucessão de grandes formas sociopolíticas. O Império Azteca, os Aztecas propriamente, tinham 200 anos e tanto de existência, né? O povo Azteca eram mercenários do sudoeste dos Estados Unidos, que entraram no Planalto mexicano para servir a um dos impérios anteriores, eu não sei se foram os toltecas, ou não me lembro o nome dos anteriores, e eles aprenderam depressa como funcionava a coisa e tomaram o poder, se tornaram a etnia dominante. Os Incas terão talvez 300 anos, o Império Inca nem isso, mas em suma, a população que veio ser chamada de Inca invadiu aquele planalto há muito pouco tempo, e quando chegaram os europeus ela já estava em processo de desagregação, por isso que foi tão fácil para o Pizarro demolir aquilo ali, porque haviam dois Incas, né? Dois imperadores Incas em disputa, dividindo o Império Inca, que era maior do que o Império Romano, no tempo de ambos, da expansão de ambos. O Império Inca ia da Colômbia ao Chile, ou seja, uma extensão linear maior que a do Império Romano, mas que esse processo de grande instabilidade sociopolítica marca o continente. Outra coisa importante é que hoje nós imaginamos a América como se tivesse dois tipos só de sociedade. Os impérios das terras altas, os impérios mexicano, maia e inca, e as sociedades pequenas sociedades de índios da floresta, etc. Na verdade, entre esses dois extremos, você tem uma grande variação de sociedades de tamanho e de complexidade intermediária, as chamadas chefaturas, isto é, sociedades multi-regionais, isto é, com vários centros, várias implantações regionais, eventualmente com uma capital, com uma cidade mais importante, uma vila mais importante, mas sem a integração de tipo imperial, né? E você tem sociedades com templos, sacerdotes, sobretudo nas Antilhas, no Caribe, mas que não atingiram o tipo de hegemonia suprarregional que as sociedades mexicanas e peruanas atingiram. E essas sociedades de tamanho, digamos assim,
tipo médio, em geral, tendiam a ocupar as regiões mais férteis tanto da América do Norte quanto da América do Sul. O sudeste americano, o Vale do Mississippi e as regiões ali como se chama, aqueles estados ali, Virgínia, Alabama, por ali, e no Brasil, a calha do Rio Amazonas. Essas sociedades foram destruídas muito rapidamente, desapareceram muito rapidamente. Ou então fugiram, se interiorizaram, foram para as terras entre os rios, onde elas estão hoje no Brasil, por exemplo, nas regiões longe dos grandes rios, porque era a região chamada terra firme, que não é alagada e que é menos fértil. As regiões que essas sociedades maiores ocupavam são as sociedades da calha de inundação do rio Amazonas, ou de outros rios, chamados de água branca, isto é, de água que desce do Planalto Andino e que vem com sedimentos férteis, e que com a inundação periódica, como o Nilo, permitia uma cultura muito, enfim, uma cultura muito mais intensiva do que as terras dos entre-rios, as terras mesopotâmicas, as terras altas que se chamam, em que a agricultura era, enfim, menos produtiva, possivelmente produzia implicava um efetivo demográfico menor e uma dispersão geográfica maior. Eu sou amigo do rei, que importa o nome que eu tenho, que importa aquilo que eu sou. Se eu tenho um sonho impossível, pra mim o tempo parou. Meu nome é Peri, meu nome é Zumbi. Meu nome é Galdino, meu nome é Brasil. Um gigante menino, um navio sem destino no ano 2000.